Bom dia, meus amores! A primavera já começou, não é? Começou ontem, como eu falei pra vocês, li um texto pra vocês falando sobre a primavera, mas vocês já perceberam que o calor também já começou a ficar mais forte? Pois é, como eu falei no texto de ontem, nessa época o calor começa a esquentar, as temperaturas começam a subir. Estamos saindo do inverno, não é? E já nos aproximando agora de verão, primavera, a próxima estação é o verão. Então agora já começa esse período mais quente, esse calor. Então é importante, né, se hidratar bem, beber bastante água, líquidos, sucos, né? Tentar colocar roupas mais frescas para que não haja desidratação e assim ficar doentinhos, né? Então aproveitem essa primavera que está começando aí para brincar, se divertir e estudar também, certo? Então, na aula de ontem nós falamos sobre a primavera, né? E lemos um poema juntos e vocês deveriam responder algumas questões sobre esse poema no caderno de vocês. O poema era sobre as 4 estações e falava sobre o relacionamento, uma historinha de 2 flores, né? Quando começaram a namorar, quando noivaram, quando decidiram se casar, né? Então vamos começar aqui fazendo a leitura novamente desse poema para responder as questões. As 4 estações. Lírio conheceu Margarida quando ainda era um botão. Namoraram na primavera, noivaram no verão. E foi no meio do outono que Lírio comprou seu terno para se casar com Margarida no último dia do inverno. Então, aqui como vocês podem ver, né, fala dessa historinha, desse romance de 2 flores, que eles se conheceram quando, né, ainda eram botão, ou seja, quando ainda eram bem novinhos, e se apaixonaram, namoraram na primavera, noivaram no verão, né? E no outono, Lírio comprou o terno dele para se casar com Margarida. E esse casamento aconteceu no último dia do inverno, né? Então, as questões que vocês deveriam responder deveriam ser copiadas no caderno, não é? E assim respondê-las. Vamos ver aqui. Número 1. Qual é o título do texto? O título está logo no começo, né? Eu enviei para vocês uma imagem com essa atividade, então puderam ver aí. O título está logo no começo. As 4 estações. E esse é o título do texto. As 4 estações. Número 2. Quantos versos há no poema? Os versos, como eu disse para vocês, são as frases existentes no poema. Vamos ver quantas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, são 16 versos. Quantas estrofes há no poema? Se os versos são as frases existentes, as estrofes são o conjunto de frases por bloco. Então, vamos ver? Aqui temos uma estrofe, 2 estrofes, 3 estrofes, 4 estrofes. Então, temos 4 conjuntos de versos, 4 estrofes. Quais são os personagens da história? Essa aqui é muito fácil, né? Os personagens são Lírio e Margarida. São os personagens. Qual é o tema principal da história? O tema principal da história é, né, o romance dessas flores durante as 4 estações, né? O que aconteceu com eles, esse romance, esse envolvimento durante as 4 estações. Número 6. O que o Lírio comprou e por quê? Aqui fala, né? E foi no meio do outono que Lírio comprou seu terno. Então, ele comprou um terno para se casar com Margarida. Foi isso que ele comprou. Um terno para se casar com Margarida.
Quando Lírio e Margarida ficaram noivos? Eles namoraram na primavera e noivaram no verão. Então, eles ficaram noivos no verão. Essa seria a resposta do número 7. Ficaram noivos no verão. Quando eles resolveram se casar? Aqui na última estrofe fala, no último dia do inverno, né? Então, eles resolveram se casar no último dia do inverno. Por último, vocês deveriam fazer uma ilustração dessa história, um desenho, né, mostrando como aconteceu, poderia ser do casamento deles, né, ou do Lírio comprando seu terno, um desenho que representasse esse poema aqui, essa pequena historinha do Lírio e da Margarida, certo? Então, essa foi a nossa atividade com a temática da primavera, para dar boas-vindas a essa nova estação que chegou ontem, não é? E que vai ficar aí por um tempinho nos acompanhando, nos aquecendo, né? Porque está bem quente, hoje bem cedinho já começou aquele calor. Então, tomem cuidado, se cuidem, né? Fale com o papai, com a mamãe para beber bastante água. E assim, vamos seguir nessa primavera aí bem florida, ok? Então, agora vamos começar a nossa atividade de hoje. Estamos trabalhando com as escolas, né? Como você já sabe, nós estamos trabalhando com os diferentes tipos de escolas, a cultura escolar, os costumes em cada escola, né, em cada comunidade. E hoje vamos falar sobre as escolas dos quilombos. Nós já trabalhamos um pouquinho sobre essa questão dos quilombos, dos escravos que vinham lá da África, lá na nossa atividade de história, quando falamos sobre as famílias, vocês se lembram? Naquela parte em que falamos sobre as famílias ricas, né, que possuíam escravos, que eram retirados, né, do seu lugar, da sua terra lá da África para vir para o Brasil e assim servir de escravos para trabalhar forçados, né, sem receber um salário, sem remuneração, sendo maltratados, sendo castigados, muitos até separados das suas famílias, né? A esposa ia para um lugar, o marido para outro, o filho para outro. E assim, as próprias crianças que nasciam, né, nesse período de escravidão também se tornavam escravas. Até que surgiu a lei do ventre livre, que foi uma lei, né, que surgiu para libertar essas crianças. E a partir, né, daquela lei, as crianças que nasciam de escravos não eram mais escravizadas daquela forma. Mas, enquanto isso não aconteceu, muitas crianças sofreram, né? E por conta disso, algumas conseguiam, junto com seus pais, né, ou já adultos, fugir das fazendas, fugir dos patrões, dos senhores, para os quilombos. O quilombo era como um refúgio, um lugar onde esses escravos, onde essas pessoas que vinham da África iam para se refugiar, para se socorrer, para fugir dessa escravidão, de todo esse castigo, de todo esse sofrimento. E lá eles reconstruíam suas vidas, né? Muitos se casavam, muitos tinham filhos, mas já com uma certa liberdade, fugindo dos patrões, sim, porque era uma fuga, mas não tinham mais aquele castigo, certo? Não viviam mais presos aos seus senhores. Então, desses quilombos surgiram também as escolas para essas crianças, as escolas quilombolas, para que eles tivessem acesso à educação. Porque, como vocês já souberam, né, como já falei para vocês, apenas os filhos dos patrões, dos senhores que tinham muito dinheiro, tinham o direito de estudar naquela época. E nem todas as pessoas, apenas os rapazes, os meninos que tinham esse direito, né, de estudar, de aprender, ir até morar em outras cidades para estudar. E as filhas, as meninas, não tinham esse direito de estudar. Assim como os escravos também não tinham o direito de estudar. Não sabiam ler, não sabiam escrever, né? Então, não sabiam reivindicar os seus direitos. Por isso, era negado a eles o estudo, a instrução. Porque se eles soubessem ler e escrever, eles poderiam reivindicar seus direitos, né? Lutar para
terem seus direitos atendidos e por isso eles não podiam estudar. Já nesses quilombos, esse direito foi devolvido a eles, porque começaram a construir escolas para ensinar a eles a ler e escrever, ensinar sobre a própria cultura, os costumes vindos da África, né, para passar de uma geração para outra. E esses costumes e essa cultura está aqui conosco presente até os dias de hoje, principalmente aqui, né, que nós moramos na Bahia, e a Bahia é um território negro, né, porque boa parte das pessoas que vivem aqui são negras ou descendentes de negros, né, são afrodescendentes e trouxeram toda essa cultura, como por exemplo o acarajé. Esse acarajé que nós comemos aqui na nossa Bahia, que vocês com certeza devem conhecer também, já devem ter experimentado. Esse acarajé veio da África, é uma cultura que veio de lá, né, e que está presente até hoje. O acarajé, que é composto pelo caruru, vatapá, não é? Por isso que nas sextas-feiras muitos restaurantes vendem, não é? Caruru e vatapá, que é a comida baiana, mas que na verdade veio da África. É uma comida africana. Assim como também temos muitos instrumentos musicais que vieram de lá, como o berimbau, por exemplo, veio de lá da África. Temos também a capoeira, que veio de lá, que foi, na verdade, é uma luta, né? É uma arte, mas também é uma luta, pois os escravos, os africanos, usavam esta arte e esta forma de se defender para lutar, né? Então, algumas crianças, né, até praticam hoje aulas de capoeira, participam daquelas rodas de capoeira, mas não sabem que é uma cultura vinda da África. Então, hoje em nossa aula nós vamos ver sobre isso, sobre as escolas dos quilombos, sobre essa cultura, os costumes, o que aprendem lá, certo? Então, vou deixar bem claro que não é uma questão de religião, porque como vamos falar da África hoje, muitas palavras que vocês não conhecem, vocês vão descobrir agora. Terão também algumas palavras que envolvem a religião desse povo, não é? Que veio de lá, desses escravos. Então, não é uma questão de religião, mas sim falar sobre os costumes e o que eles aprendem em suas escolas, certo? Então, vamos ver aqui na página 181 do livro de História. Escolas de quilombos. Como você já sabe, os africanos foram trazidos como escravos para o Brasil. Muitos deles fugiam de seus donos e se instalavam em quilombos, onde viviam de acordo com seus costumes. Ainda hoje, existem áreas de antigos quilombos que são habitadas por descendentes desses escravos. Nessas áreas, eles ainda conservam parte das tradições de seus antepassados. Durante muitos anos, as crianças e os moradores das áreas de remanescentes de quilombos não tinham escolas próprias. Muitas não estudavam ou frequentavam escolas nas proximidades. Nessas escolas, os quilombolas aprendiam a língua portuguesa e os conhecimentos gerais que são ensinados nas escolas comuns. Entretanto, faltava interesse das crianças e muitas delas abandonavam o estudo. Para resolver o problema, muitos quilombolas se esforçaram para instalar escolas dentro das áreas onde viviam. Em muitas dessas escolas, as crianças aprendem a língua falada em sua comunidade e o português. Além disso, dançam, cantam e conhecem a história do seu povo. Aqui temos uma imagem representando uma escola quilombola e diz: para conservar a riqueza da sua cultura, os quilombolas esforçaram-se para criar escolas em suas comunidades. Nelas existe a preocupação de valorizar e recuperar toda a riqueza e tradição da cultura africana. Escola Rural no Quilombo de Santa Maria do Taquateua, Mojo, Pará, 2019. Então, como vocês puderam ver aí, não é? Muitas crianças acabavam perdendo o interesse em estudar,
porque não tinham escolas ali na sua comunidade, onde viviam, né? Tinham que ir para as proximidades, para outros locais, e assim acabavam abandonando a escola. Então, por esse motivo, foram criadas as escolas dos quilombos, na sua própria comunidade, onde eles viviam, e além de aprender, né, a língua portuguesa, que é a língua que nós falamos, eles também aprendiam a língua da sua comunidade, não é? Muitas vezes a língua africana, línguas africanas, e também sobre a sua cultura, suas tradições que eram passadas pelos seus antepassados até o presente. Vamos prosseguir aqui. Atividades. Nas escolas de quilombos, os alunos têm aulas também na língua do seu povo. Iorubá era uma das línguas faladas pelos africanos escravizados que vieram ao Brasil. Ainda hoje é falada entre os grupos quilombolas. Você também pode conhecer palavras em Iorubá e saber o que elas significam. Consulte o mini dicionário a seguir. Como eu falei para vocês, né? Muitas coisas que vieram da África, né? Através dos escravos, nós temos até hoje. E vamos ver agora o exemplo de algumas palavras, de algumas coisas de origem africana, de origem iorubá, que nós falamos ainda hoje em dia, que muitos de vocês podem conhecer também. Vamos ver? Acarajé. Olha aqui o acarajé, né? Bolinho de feijão frito no dendê e servido com camarões secos. Esse acarajé que muitos, né, que nós comemos aqui, que é muito saboroso, tem um gosto forte, né? Veio de lá, é da origem iorubá, que é uma das línguas africanas. E o acarajé é isto, é feito de feijão frito no dendê e servido com camarões secos. Berimbau, instrumento musical composto de um arco de madeira com uma corda de arame vibrada por uma vareta. Borocochô, molenga, quando a gente está assim, não é cansado, mole, nós dizemos que estamos borocochô. Caçula, o mais novo, né? Quem tem um irmão caçula ou é o irmão caçula? Então, essa palavra que nós falamos tanto no nosso dia a dia é também de origem africana. Dengoso, manhoso, chorão. Olha outra palavra, né? Que nós usamos bastante no nosso cotidiano e também é de origem iorubá. Dengoso. Erê, divindade ligada à infância, criança em iorubá. Fuxico, falar mal dos outros. Fuzuê, confusão. Galalau, uma pessoa muito alta. Gororoba, comida mal feita. Quando a comida não está boa, né? Daquela comida assim, que não está muito bonita, nós falamos, né? Está uma gororoba. Expressão de surpresa ou de admiração entre os iorubás. Jongo, dança de umbigada, na qual homens e mulheres sapateiam alternadamente ao centro de uma roda, provocando-se um ao outro ao ritmo de tambores e de cantos de desafios. Marimba, instrumento musical, xilofone. Mochila, bolsa carregada a tiracolo. Olha só, a mochila, né, é de origem africana. É uma palavra, né, esse nome mochila veio de lá, já da origem iorubá. Nenê ou neném, criança de colo. Orixás, divindades ligadas aos elementos e às forças da natureza. Patota, turma, grupo. Quilombos, comunidades organizadas por negros escravizados que se rebelavam contra o cativeiro, certo? Ou se revoltaram contra a escravidão. Então, aqui temos uma imagem de Salvador, a capital da nossa Bahia, não é, do nosso estado, que é o Dique de Tororó, com os orixás no centro. Não sei se vocês conhecem Salvador, né? Mas existe ali um parque chamado Dique do Tororó, tem uma lagoa que possui esses orixás, que são essas divindades, não é? Que os escravos criam, que os africanos criam até hoje. E lá existe no meio daquela lagoa vários deles muito grandes, muito altos, né? Enormes, que quando passamos por ali conseguimos ver.
Vamos prosseguir aqui. A última página desse mini dicionário. Ranzinza, rabugento, teimoso. Saravá, saudação. Saravá, meu pai, vem me benzer. Sunga, canção. Tutu, feijão cozido e refogado, reforçado com farinha. Também é o nome do bicho-papão nos contos populares. Urucubaca, azar, má sorte. Vatapá, um tipo de pirão da culinária afro-brasileira à base de peixes e camarões, que acompanham o nosso acarajé, não é? Nosso bolinho de feijão frito. Ele é acompanhado pelo vatapá e pelo caruru. Xingar, ofender. Xodó, amor. Zabumba, bombo ou tambor. E zum-zum, boato. Essas são algumas palavras, né, de origem iorubá, de origem africana, que nós utilizamos no nosso cotidiano também, atualmente. Agora a atividade é o seguinte: reescreva as frases, substituindo as palavras destacadas por outras da língua iorubá que tenham o mesmo sentido. Então, terão aqui algumas frases, vocês vão observar a palavra que está em destaque e reescrever a frase trocando essa palavra por uma desse mini dicionário, uma palavra de origem iorubá que tenha o mesmo sentido ou significado da palavra que está destacada. Letra A. Eu sou uma criança. A palavra em destaque é criança. Qual palavra desse dicionário iorubá vai substituir criança? Você vai voltar no mini dicionário, encontrar e reescrever a frase com a palavra de origem iorubá. B. Mário, você é meu amor. A palavra em destaque é amor, que deverá ser trocada. C. Como você é manhoso. D. Hoje vou sair com a minha turma. Número 2. Você percebeu que algumas palavras de origem iorubá fazem parte do nosso vocabulário? Por que isso aconteceu? Assinale a frase com a resposta correta. No nosso vocabulário, nós falamos muitas palavras de origem iorubá. Mas por que será que nós falamos essas palavras hoje? Quem nos ensinou? Como essas palavras chegaram até nós? Porque todos os brasileiros aprenderam a língua iorubá na escola. Vocês aprenderam a língua iorubá? Eu não aprendi. Olha a dica da prova. Letra B. Por que os africanos escravizados que foram trazidos para o Brasil deixaram influências importantes na vida do povo brasileiro? Então, qual das opções está correta? Essas palavras existem até hoje porque os brasileiros aprenderam iorubá na escola ou porque os africanos escravizados que foram trazidos para o Brasil deixaram essas influências aqui para o nosso povo? Número 3. Escolha 2 palavras do mini dicionário iorubá e forme frases com elas. 4. Na sua escola você aprende uma língua diferente do português? Qual? Escreva algumas palavras nesta língua. E a última página, número 5. Ligue os pontos seguindo as cores dos números e descubra a palavra que se formou. Em seguida, escreva o significado dessas palavras. Então, como vocês podem ver aqui, existem letras e números. Cada número tem uma cor, porém, existem números com as mesmas cores. Vocês vão identificar quais são esses números, ligar, e assim juntar as letras e descobrir quais palavras formam. Depois, vão escrever nas linhas abaixo as palavras e os significados delas, certo? Número 6. Complete as frases usando as palavras do quadro abaixo. Fuxico, mochila, urucubaca e zum-zum. Pedro bateu o carro. Puxa, aqui. Qual palavra do quadro se encaixa nessa frase? Pedro bateu o carro. Puxa, aqui. Fuxico, mochila, urucubaca ou zum-zum?
Lembrando de associar essas palavras aos seus significados. Só assim você vai conseguir completar as frases. Carrego os materiais escolares e os livros na... Onde se carrega o material escolar? Cecília fala mal das pessoas. Vive fazendo... Quem fala mal vive fazendo o quê? Fuxico, mochila, urucubaca ou zum zum? Escutei de que vai haver prova surpresa de história amanhã. Qual palavrinha se encaixa aqui? Você vai poder voltar no mini dicionário, certo? Identificar o significado dessas palavras para ajudar vocês na hora de responder essa questão, certo? Então, a nossa atividade encerra aqui na página 186, no número 6, tá ok? Com essas palavrinhas para vocês completarem as frases. Então, na próxima aula de História, nós daremos continuidade com este conteúdo sobre as escolas, falando sobre a história das escolas, ok? Então, eu vou trazer para vocês também algumas imagens da nossa escola anteriormente, anos atrás, quando começou cada fase, não é? Até chegarmos aos dias de hoje. Então, aguardo vocês para mais uma aula amanhã, para fechar a nossa semana letiva, né? Amanhã já é sexta-feira e logo depois vem um final de semana onde vocês podem aproveitar, descansar, brincar bastante, mas amanhã ainda tem atividade, tá certo? Então, tenham todos um excelente dia, um grande beijo e fiquem todos com Deus.